Oi, pessoal. Bom, espero que todos estejam bem. Eu sou a Stephanie, e hoje eu vou dar aula para vocês de ética e moral do conteúdo de filosofia, tá bom? Vamos lá. Bom, a nossa aula vai ser dividida entre a introdução, que a gente vai tentar entender o que é a moral e a ética. Depois a gente vai conhecer como os filósofos entendiam a ética. E depois a gente vai entender um pouco sobre o que é bioética, tá bom? Bom, mas antes da gente entrar no assunto do que é ética e moral, vamos pensar em três questões simples que a gente pensa para toda tomada de decisão que a gente tem, certo? Que é se isso é certo ou errado, se aquilo é bom ou ruim, se eu devo ou não fazer isso, certo? Essas questões são questões que a gente tem no dia a dia, certo? Mas o que pauta para que a gente consiga decidir elas são a ética e a moral, que a gente vai tentar entender agora, tá bom? Bom, antes da gente definir o que é essas duas coisas, é importante a gente entender que muitas vezes a ética e a moral, elas são colocadas como sinônimos, né? Mas apesar delas estarem muito interligadas entre si, elas não são sinônimos, elas são coisas diferentes, tá? Então é importante que a gente entenda isso, principalmente no vestibular, porque várias vezes vai ter umas pegadinhas querendo confundir a gente, falando, ética e moral, sabe? Mas são coisas diferentes, muito relacionadas, mas diferentes, tá? Bom, então vamos começar pela moral. Bom, a moral é uma palavra originária do latim, que é o mores, e o significado literal é costume, certo? Bom, a moral é um conjunto de regras sociais estabelecidas para uma sociedade, certo? E aí, essas regras sociais, elas são determinadas com base em valores culturais, religiosos, econômicos, a partir da história daquele lugar. As regras, a moral, ela é uma coisa estabelecida, por exemplo, por leis, sabe? Então, por exemplo, a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, ela tem como base uma moralidade, certo? Então, o não cumprimento dessa moralidade pode ter como consequência, por exemplo, uma prisão, certo? Então, por exemplo, roubar. Roubar pela moral brasileira é algo errado. Portanto, isso na legislação tem uma consequência, que é por exemplo, julgamento que pode ocorrer em uma prisão, certo? Só que como a cultura, a ideia de cultura sempre está em modificação, a sociedade ela se modifica ao longo do tempo. Imagina que há uns anos atrás a escravidão era aceita socialmente. Então existia uma moralidade que aceitava a escravidão. Hoje em dia isso não é mais aceito, certo? Então a cultura ela se modifica ao longo do tempo. Portanto, a moral também é passiva de mudança ao longo do tempo, certo? Juntamente com a questão cultural, tá bom? Aí muitas vezes a gente vai ver alguém falando, Deltrano é imoral, fulano é amoral. Mas afinal, o que é esses termos que a gente às vezes dá para outras pessoas, certo? Uma pessoa imoral é a pessoa que não segue as regras sociais. Ou seja, a pessoa que não segue as regras morais impostas pela sociedade, certo? Já uma pessoa moral é aquela pessoa que não tem capacidade de entender essas leis morais. Por exemplo, uma criança de 5 anos, que muitas vezes não vai conseguir compreender é, essas leis morais impostas, certo? Então tá. Aí a gente sabe que essa ideia da moral ela pode ser modificada, certo? E aí ela pode ser modificada porque existe uma mudança de cultura. Mas, além disso, tem um responsável por isso, pelas essas modificações, que é a ética, que a gente vai conhecer agora. Bom, e aí a ética. A ética ela é uma palavra grega, originada do grego, o ethos. Ela tem como significado literal morada, habitat, refúgio, mas para os filósofos ela pode ser lida às vezes como caráter, índole e natureza, ou a interpretação da moral. A interpretação da moral é
é a definição mais aceita entre a filosofia e a ciência filosófica, tá? E é a partir dela que a gente vai entender a ética. Bom, então a gente vai ter a ética. A ética, ela é diferente da moral, porque ela não é uma lei, não é algo ali imposto socialmente. A ética é a interpretação individual que cada um faz da moral. Além disso, ela é a ciência que estuda a moral, ou seja, ela não apenas faz o questionamento se aquilo é certo ou errado, ela se pergunta o porquê daquilo, certo? E ela pode então fazer essa transição, essa modificação de que se uma coisa que antes era moralmente aceita, aí a partir do questionamento da ética, ela pode se tornar imoral, por exemplo. E aí, a partir disso, a moral se modifica, certo? Então, a gente vai ter que a ética ela pode ter dois âmbitos, tanto o âmbito individual quanto o âmbito coletivo. Mas esses dois âmbitos eles vão variar assim. Ó. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. A gente tem um político. Aí as pessoas dizem assim, esse político é corrupto, e aí as pessoas falam assim, olha, esse político é antiético, certo? O que é ser antiético? Do âmbito individual, a gente não pode dizer que ele é antiético, porque ele pode ser que ele tenha uma ética diferente, diferente da nossa, certo? Mas do âmbito coletivo, ele é antiético, porque um grupo de pessoas, que pode ser a sociedade, interpretou a moral de certa forma, diferente da forma que ele interpretou. Então, ele está sendo contrário àquela ética lida pelo aquele grupo, certo? Mas então, a gente não pode dizer que essa pessoa não tem ética. Todos temos ética, certo? Então, essa ideia da ética é uma coisa assim, ó. A gente sempre tem que pensar que a moral é algo mais coletivo e a ética é algo mais individual, certo? Mas ainda assim, a gente tem a ética coletiva, que é a interpretação em coletivo. Mas a gente sempre tem que se atentar que a moral é coletiva e a ética é individual, tá bom? E aí, essa parte é exatamente o que eu já falei antes, que um conjunto de éticas, ele pode transformar uma moral. Então, o questionamento de uma moral pode fazer a modificação daquela moral, que é muitas vezes que a gente vê acontecendo ao longo do tempo. O questionamento daquilo que a gente entende como certo e errado pode se modificar. E aí aquilo vai se alterar ao longo do tempo, ao longo do espaço, certo? Mas agora então vamos entender como os filósofos entendem a ética, tá bom? Bom, e um dos primeiros filósofos a discutir a ética é o Aristóteles. Ele é um filósofo antes de Cristo, mais ou menos acho que 300 e pouco antes de Cristo. Ele é um filósofo grego, né? E ele tem um livro muito famoso que é o Ética a Nicomano. E nesse livro ele vai discutir a ideia da justa medida, que é essa ideia de que a escolha certa, ela não é nem um extremo nem outro, ou seja, ela não é nem muito para o bem e nem muito para o mal, certo? E que essas escolhas elas devem ser tomadas sempre buscando a ideia de felicidade do indivíduo. E com isso, vai se criar um equilíbrio na sociedade, certo? Entre as escolhas do coletivo. Bom, aí a gente vai ter o Kant, que diferente do Aristóteles, ele não acredita na busca, nessa ideia de tomar decisões pensando no individual apenas, mas pensando no coletivo, né? Então ele usa a ideia do universal. Então ele associa isso a uma questão de dever. Não é o que eu quero escolher, é o que eu devo escolher. E esse dever escolher deve sempre pensar no outro, né? Essa ideia do universal. Então, diferente de Aristóteles, que diz que esse equilíbrio entre o coletivo vai ser alcançado a partir de escolhas individuais, buscando a felicidade, o Kant diz que não,
que isso tem que ser um dever de pensar no outro, certo? E não só no individual. E aí a gente vai ter um Hans Jonas, que é um filósofo do século passado, e ele discute a ética da responsabilidade, que é um pouco parecido com a ética do Kant, dizendo que a gente sempre tem que pensar no coletivo, mas ele extrapola essa ideia do coletivo atual, dessa geração atual. Ele fala que a gente tem que pensar além da nossa geração, a gente tem que pensar os impactos das nossas escolhas além da nossa geração. Então, tem que pensar sobre as gerações futuras. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, para as questões ambientais, certo? Quando a gente pensa que os nossos impactos causados ao meio ambiente podem provocar consequências para gerações futuras, então essa é a ideia da responsabilidade, que as nossas escolhas têm uma responsabilidade não apenas com o nosso coletivo que a gente vive agora, não apenas com a sociedade que a gente vive agora, mas as sociedades futuras. Bom, e aí a gente vai ter a bioética, que é um assunto muitas vezes debatido na televisão, nos jornais, né? E já caiu algumas vezes no vestibular. Bom, a bioética, ela discute os parâmetros éticos da medicina, da biologia e de outras áreas da ciência. E ela tem uma interferência na moral, já que a ética e a moral, elas estão sempre muito ligadas, né? Então, por exemplo, um dos debates da bioética é a clonagem de pessoas. Para a ciência pode ser viável, mas, por exemplo, a moralidade religiosa, a moral econômica daquele lugar, eles permitem que isso ocorra, certo? Então a bioética é mais ou menos essa junção, né? De esse espaço de discussão, já que a ética discute a moral, então é esse espaço de discussão para entender o que é possível pela ciência e o que é possível pela moral, certo? Bom, pessoal, hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido essa ideia de ética e moral. É importante vocês sempre lembrar que a moral é algo coletivo, são normas coletivas, e a ética é uma interpretação da moral de maneira individual, certo? Isso cai muito nas pegadinhas do vestibular. Bom, vou deixar também uns links de uns vídeos no YouTube, caso vocês não tenham compreendido direito, queiram se aprofundar. Também vou deixar uma lista de exercício e depois vai ter o vídeo de resolução dessa lista, tá bom? Bom, um beijão para todos, espero que todos sejam bem. Até a próxima.